Hoje é quarta-feira, 32ª semana do Tempo Comum. Vamos meditarmos o Evangelho de hoje segundo São Lucas. Naquele tempo, como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro, pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. E alcançou-se aos pés e lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, agradecendo-lhe, pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação. Então hoje vemos Jesus curando esses 10 leprosos. A lepra naquela época era uma doença contagiosa. Não tinha cura fácil. Então, a pessoa que contraía essa doença era obrigada a se afastar do convívio social. Nem do religioso não podia estar, nem a família, tinha que viver sozinha, isolada, porque era altamente contagiosa a lepra. Então a pessoa estava ali condenada a viver sozinha, solitária, numa vida terrível, e a lepra ia matando aos poucos. Imagina o sofrimento de um leproso, viver nessa situação, e ainda era obrigado a amarrar um sino à roupa. Tinha que andar como leproso, todo maltrapilho, um sino na roupa para que quando se locomovesse, o sino tocasse, e se tivesse alguém por perto, saberia que ali tinha um leproso e tinha que manter a distância. E se alguém por acaso desavisado se aproximasse, o leproso era obrigado a gritar: leproso, leproso, para que a pessoa se afastasse e não corresse o risco de contrair também a lepra. É um sofrimento terrível. A lepra realmente é imagem do pecado. Porque o pecado também nos isola, né? Nos mete no egoísmo, no individualismo. O pecado nos distancia dos outros. O pecado nos coloca nessa situação de morte mesmo, de angústia. É difícil. O pecado também é terrível. O que a lepra faz no corpo, o pecado faz na alma. Não é brincadeira. Mas Jesus vai passando por esses leprosos e eles gritam. E Jesus para. E vai dizer o que a eles? Vai apresentar ao sacerdote. Porque estava no livro do Levítico, no Antigo Testamento, da Torá, que o leproso, caso alcançasse a cura, antes de voltar ao convívio das pessoas, tinha que primeiro ir se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote averiguasse bem se realmente tinha sido curado da lepra, para fazer depois o rito da purificação e voltar ao convívio. Mas é interessante que esses 10 vão ser curados de uma forma muito interessante. Porque Jesus diz: vai apresentar-te ao sacerdote. Enquanto caminhavam para se encontrarem com o sacerdote, ficaram curados. Mas o que os curou então? A obediência à palavra de Jesus. Porque eles não podiam ir ao sacerdote. Não podiam, porque ainda não tinham sido curados. E eles não podiam se apresentar ao sacerdote com a lepra ainda. Só depois de serem curados. Mas eles obedeceram à palavra de Jesus e foram. E nesse caminho, nessa caminhada,
na obediência à palavra que Jesus disse a eles, eles experimentaram a cura. Mas é interessante que só um voltou para agradecer. E era um samaritano. Os outros 9 não voltaram porque eram judeus. E eles também, vendo-se curados, vão apresentar-se ao sacerdote para voltar ao convívio da comunidade do povo de Israel, do povo de Deus. Mas esse samaritano, que não conhecia o Levítico, que não conheciam a lei, já tinham perdido as tradições, estavam como que paganizados, não conhecendo a lei que dizia que ele tinha que ir ao sacerdote quando visse esse curado da lepra, ele não conhecia, então ele voltou para Cristo. Fantástico. Que é o único e eterno sacerdote. Então todos foram aos sacerdotes, mas o samaritano, por não estar sujeito à lei, ele foi ao único e eterno, verdadeiro sacerdote, Cristo, que se ofereceu num sacrifício único e perfeito de amor ao Pai por nós, para perdoar as nossas lepras, para nos purificar, para nos reconciliar com Deus, para nos inserir no corpo de Cristo, que é a igreja, no povo de Deus. Fantástico essa catequese sobre os leprosos. Então, irmãos, coragem e ânimo. Se te sentes aí leproso, escuta a palavra hoje, obedece e vai procurar o sacerdote. O Padre atua na pessoa de Cristo para dar o perdão dos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos fazer próximo de Deus. E o Padre, na pessoa de Cristo, nos acolhe, nos dá o perdão, não só na pessoa de Cristo, na pessoa da igreja, da comunidade. O Padre também faz presente aos irmãos. Porque quando pecamos, não pecamos só contra Deus, mas pecamos contra Deus, contra nós e contra os irmãos. Então o Padre nos acolhe em nome dos irmãos, em nome da igreja, em nome de Cristo, nos dando o perdão, nos reconciliando e nos devolvendo a comunhão, a alegria, o amor, a paz. Fantástico, irmãos. Não fique aí no teu egoísmo, isolado, sofrendo sozinho. Deus não te criou para viver aí como um leproso sozinho, egoisticamente, não. No teu mundinho, na tua bolha. Deus te criou para você ser parte do corpo de Cristo, para que todos sejam um em Cristo. Foi para isso que Deus criou. Então o Senhor quer que nós vamos a Ele nesse sacramento da confissão, da penitência, da reconciliação, nesse sacramento da conversão. E através do sacramento que a igreja nos dá, podermos receber o perdão, a reconciliação, sermos purificados da nossa culpa, das nossas lepras, estarmos vivos, alegres, contentes, não mais no egoísmo, mas na vida nova que vem de Cristo, único e eterno sacerdote, que conferiu à igreja esse ministério, para poder também dar ao mundo essa graça de Cristo, o perdão, a reconciliação, a purificação, a graça. Deus te ama muito, Deus nos ama demais, irmãos, e nos quer felizes, contentes, alegres. Ânimo é uma palavra fantástica, obedeçamos essa palavra. E Deus também, nessa obediência à palavra, a gente vai caminhando na igreja e a gente vai experimentando que Deus vai nos curando dos pecados, vai nos curando das tristezas, das angústias, dos medos, das lepras. E essa obra na caminhada, na obediência à palavra de Deus, vai também se realizando em nós, também pelos sacramentos. E eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.